Salve galera do Decifrando a História, sou o professor Fábio Vietti e essa é a nossa aula 2 do nosso curso aqui de História Geral, voltado para o Enem e para os vestibulares. Mas galera, antes de começarmos a aula, um pedido que eu te faço: ajuda o nosso projeto a se expandir cada vez mais. Te inscreve aqui no canal, liga o sininho para ser notificado toda vez que a gente estiver postando uma aula nova, nos segue lá no Instagram, compartilha a ideia do Decifrando a História com os teus amigos. Galera, na aula de hoje nós iremos abordar um tema muito importante para os teus estudos de História Antiga Oriental. Notem que quando falamos sobre a divisão do tempo histórico, nós adotamos, é claro, como o Enem e os vestibulares, uma divisão em 4 tempos, em 4 períodos. A História Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e, finalmente, a História Contemporânea. Mas mesmo dentro da Antiguidade, nós temos também uma divisão espacial desse período. Podemos nos referir à Antiguidade Clássica ou Ocidental, quando estarmos trabalhando o mundo grego e o mundo romano, ou Antiguidade Oriental, quando estivermos nos referindo às primeiras civilizações, como o Egito, a Mesopotâmia, o Império da Pérsia, os hebreus e os fenícios. Dentro do mundo da Antiguidade Oriental, pessoal, uma dica que pode te ajudar muito a acertar uma questão sobre esse tema é entender que existe uma série de características políticas, econômicas e sociais que são compartilhadas entre esses povos. E essas características formam o que será assunto da nossa aula de hoje: o modo de produção asiático. Galera, de uma forma muito simplificada, um modo de produção é a forma de organização econômica e social de uma determinada civilização para garantir a produção da sua subsistência. Dito de outra forma, quando nos referirmos a um modo de produção, estamos falando de um conjunto de organização dos fatores de produção. Então, o caráter da propriedade, o tipo de organização da mão de obra, a quem pertencem os meios de produção, quem fica com o resultado dessa produção, qual é o objetivo desta produção, tudo isso caracteriza um modo produtivo. Na Antiguidade Oriental, o modo de produção asiático foi característico entre todas as civilizações. Agora, cuidado, te peço para que não caias num pega-ratão muito comum das provas. Apesar de falarmos de modo de produção asiático, esse modelo produtivo não ficou restrito ao continente da Ásia. Cuidado, usamos também esse modelo explicativo para civilizações africanas, como é o caso do Egito. Galera, a primeira característica que a gente vai ressaltar nessa aula de hoje sobre o modo de produção asiático é o caráter da propriedade da terra. Cuidado! Dentro da Antiguidade Oriental, a propriedade das terras mais férteis, ela pertencia ao Estado. Então, como primeira característica para te anotares, nós vamos colocar propriedade estatal da terra. E esse é um eixo de análise muito importante, porque a partir dele nós conseguiríamos entender todas as demais características do modo de produção asiático. Veja, se a terra fértil pertence ao Estado, se a população que habita essa região depende dessas terras para sobreviver, isso significa que essa população deve pagar um tributo, deve pagar um imposto, tá, ao Estado pelo usufruto, pela utilização das terras férteis. E como se dará o pagamento desse tributo? Ora, de 2 formas. Repare que quando falamos no mundo antigo, estamos nos referindo a povos que têm uma escassez muito grande de circulação monetária.
Então, naturalmente, esse imposto, que é devido pela população ao Estado, não será pago em dinheiro, em espécie. Ele será pago, em primeiro lugar, por produtos. Uma parcela da produção de um indivíduo será entregue ao Estado. Então, o produtor rural, o indivíduo que trabalha no campo, ele se apropria de parte da sua produção e o restante, ou seja, o excedente, é entregue ao Estado. Agora, a segunda forma de pagamento, ela é mais importante para a gente aqui. A segunda forma de pagar esses tributos é através do trabalho. Isso pode aparecer na tua prova com o nome de corvéia real, porque é o trabalho devido ao rei, o trabalho devido ao governante. Então, caracterizamos a mão de obra na Antiguidade Oriental como sendo majoritariamente servil. É o conceito da servidão coletiva. Aqui é um detalhe muito importante que nós temos que traçar. Nós precisamos entender a distinção entre um servo e um escravo. O servo, pessoal, ele não recebe salário. O seu trabalho, ele é de tipo compulsório. Ele não será remunerado pelas longas jornadas de trabalho. Ao mesmo tempo que não é remunerado esse trabalho, o servo não tem liberdade de ir e vir. Ele está preso à terra porque ele é devedor ao Estado. E além disso, além de ser obrigado a trabalhar, além de não ter liberdade de ir e vir, o servo ainda pode sofrer maus tratos. Repare que se a gente fizer uma análise muito superficial, a gente tende a imaginar que o servo é a mesma coisa que um escravo. Isto é incorreto. O que marca a distinção entre a escravidão e a servidão é que no caso do escravo há um processo de mercantilização do ser humano. O escravizado, ao tornar-se escravo, ao ser reduzido à condição da escravidão, ele perde a sua humanidade, ele deixa de ser um ser humano e ele passa a ser encarado como um objeto ou mercadoria. Ora, se ele é visto como uma mercadoria, isso significa que ele pode ser comprado ou vendido, algo que não se observa quando estamos falando da servidão. Perfeito, galera? Então vamos agora para um próximo ponto que também é muito importante, que é a organização política destas civilizações. O nome que daremos à forma política desses primeiros estados é o da monarquia teocrática. Monarquia porque são governos exercidos por uma pessoa, por um governante ou por um rei. Theo significa Deus, kratos, governo ou poder. Então estamos falando de um regime político que é feito, que é legitimado em nome da religião. Repare que dentro de uma monarquia teocrática, o poder ele descende não do povo, mas dos deuses. Há, portanto, uma simbiose muito grande, uma relação intrínseca entre a religião e o poder. Perceba que é impossível nós imaginarmos um mundo antigo a partir de uma concepção de Estado laico, como dizem que existe aqui no Brasil. Não. No mundo antigo, efetivamente, o poder político ele é legitimado pela religião. Se nós pensarmos nos exemplos práticos disso, o nosso entendimento fica facilitado. Lembrem do Egito, onde o faraó, isso é o governante, o rei, não apenas é o chefe do poder executivo, o chefe militar, como é considerado ainda um deus vivo na terra. No caso da Mesopotâmia, o Patese ou Ensi, que é o rei, ele não é um deus vivo, mas ele é considerado um representante de Deus na terra. O caráter religioso dessas monarquias nos ajuda a entender a formação de um governo com um poder absolutamente concentrado, centralizado. O rei, ele é um soberano todo absoluto no mundo antigo.
Inclusive é muito comum os vestibulares chamarem os governos da Antiguidade Oriental de despotismo oriental ou ainda de monarquia autocrática. Isso porque o poder exercido por esses governantes, ele é pessoalizado. Ora, é o faraó enquanto indivíduo, que é um deus, que é também uma divindade, quem deve exercer o poder. É o patese enquanto representante de Deus na Terra, quem deve estar no exercício do mando. Portanto, esse poder ele não será compartilhado, ele não será dividido, não existe uma separação entre o poder executivo, legislativo ou judiciário. O poder é todo concentrado no indivíduo. E pensem agora, pessoal, na questão da servidão que trabalhamos anteriormente. O servo ele é absolutamente maltratado, ele passa por um processo de expropriação do seu trabalho extremamente violento, o que nos ajuda a entender a manutenção de uma certa ordem social, o impedimento da eclosão de revoltas nesse período, é justamente o fato de uma crença generalizada entre a população que ele está trabalhando por uma ordem divina, por uma ordenação divina. Ora, o meu governante ele é Deus, ou ele é o representante de Deus na Terra, e isso impede, portanto, que eu me rebele contra a minha condição social. Perfeito, galera? Uma outra questão aqui, igualmente importante para nós entendermos, é a principal atividade econômica desse modo de produção asiático. Quando falarmos de antiguidade oriental, povo, estamos nos referindo, sobretudo, àquelas civilizações que surgem numa região que chamaremos de crescente fértil. Essa região recebe esse nome porque, ao olharmos no mapa, nós podemos perceber que ela meio que forma uma lua em sua fase crescente. Essa região vai desde o nordeste da África até a região do Oriente Próximo. Então, pegando desde o Egito até os povos da Mesopotâmia, da Pérsia, da Fenícia e os hebreus. E fértil, porque essa região, embora seja uma região semiárida, de poucas chuvas, até com alguns traços de desertificação, essa é uma região que, dada a presença de rios, como o rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Tigre e o rio Jordão, essa é uma região que apresenta uma grande fertilidade da terra. As cheias dos rios é o que trarão fertilidade e que possibilitarão que esses grupos populacionais se sedentarizem. Se não houvesse esses rios na região do crescente fértil, seria impossível a prática agrícola nessas localidades, portanto, seria impossível o estabelecimento de assentamentos humanos. Agora, o processo, gente, de instalação desses primeiros povos nessa região, ele depende em muito justamente de um forte poder central. Veja, a principal prática econômica do modo de produção asiático é o que nós chamaremos de agricultura de regadio. Por que agricultura de regadio e não apenas agricultura? Porque essa é uma prática agrícola que depende da construção de obras hidráulicas. Obras como barragens, como diques, como eixos de irrigação. Isso porque, dada a geografia e a natureza climática do crescente fértil, apenas a precipitação, apenas a chuva, não é o suficiente para garantir a colheita, para garantir os trabalhos agrícolas. Então nós dependemos da construção de uma estrutura agrícola irrigada. Daí a expressão economia de regadio. E por que isso se relaciona com a importância de um poder muito centralizado? Olha, isso é muito simples, pessoal. Estamos falando do mundo antigo. Quer dizer, esses grupos populacionais se instalam à beira de rios para melhor aproveitar o momento das cheias. Mas reparem que até hoje, as forças dos rios, elas são muito poderosas, elas são muito destrutivas. O momento de cheia do rio Tigre ou do rio Eufrates
poderia significar, por exemplo, a perda de um ano inteiro de trabalho, porque a força desses rios poderia vir a destruir todas as plantações. Então era fundamental que esses grupos pudessem construir obras hidráulicas de grande porte. Para isso, é necessário que a gente justamente tenha um poder central muito forte, capaz de coordenar um enorme contingente de mão de obra. Então existe uma relação direta aqui entre o poder central, muito forte na mão do faraó, na mão do governante, e também a prática econômica. Para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, pessoal, passamos por todas as principais características do modo de produção asiático, resta fazermos uma análise de dois tópicos: a organização da sociedade dentro do modo de produção asiático e a articulação entre meio rural e meio urbano. Veja, quando falarmos da sociedade do modo de produção asiático, vem direto uma palavra para ti, que é a sociedade estamental. Esse é um termo que nós precisamos compreender, pois ele será retomado depois lá no período do medievo. Galera, uma sociedade estamental dividida em estamentos sociais muito rígidos e hierárquicos e de quase nenhuma ou nula mobilidade social. Isso significa dizer que se tu nasce camponesinho, tu morre camponês. É muito difícil observarmos um processo de ascensão social dentro dessas sociedades. Isso é o marco de uma sociedade estamental. No topo dessa organização, nós teremos como a grande elite, como aquele grupo de maior destaque, justamente a figura do governante e o seu círculo social e os seus familiares. Abaixo encontraremos a figura dos sacerdotes, a ideia de uma elite sacerdotal. Lembrem da importância do poder político em associação ao poder religioso e entenderemos por que os sacerdotes encontram-se em tão elevada posição dentro da nossa pirâmide social. Abaixo podemos falar de um grupo intermediário que seria composto por militares, por artesãos, por ourives, por comerciantes, por burocratas, que seriam os funcionários do Estado. Depois, os camponeses, os servos, que são a maior parte da população e que habitam no meio rural. E na base dessa sociedade, a escravidão. Note que, embora a gente fale que a mão de obra no modo de produção asiático ele é servil, isso não implica dizer que não havia escravidão nesses povos. Apenas que a escravidão ela não era predominante ou hegemônica. O principal eixo de sustentação da economia dos primeiros povos, podem ser chamados também de civilizações hidráulicas, são os servos e não os escravos, que existem, embora em um número reduzido. Então está composta a nossa pirâmide social. Perfeito, galera? Para nós encerrarmos o vídeo, a nossa aula de hoje, a gente tem que entender um último aspecto, um último elemento, que é a articulação entre o mundo rural e o mundo urbano. Veja que é fundamental para a sobrevivência dessas civilizações o trabalho dos camponeses. E claro, o trabalho dos camponeses concentrado no campo. Mas o excedente desta produção, a maior parte dessa produção, é extraído pelo Estado. E onde nós encontramos os símbolos do poder estatal nas sociedades antigas? Basicamente nos complexos palatinos, isso é, nos palácios, e nos templos, que se localizam, via de regra, no meio urbano dessas civilizações. Então, o que a gente precisa entender? Se acontece nas civilizações antigas uma articulação entre o mundo rural e o mundo urbano, em que o mundo rural está submetido ao poder político que se localiza no mundo
urbano. Então nós temos uma relação de dependência, o mundo urbano depende do meio rural, porém o mundo urbano controla esse meio rural através da política. Certo, gurizada? É claro, vejo, que a gente não pode entender o mundo antigo de uma forma homogênea. Então o Egito era igual à Mesopotâmia, que são iguais aos persas. Não, nada disso. Cada povo do mundo antigo irá apresentar características singulares. Alguns que vão atuar no comércio, outros que são extremamente militarizados. Mas de qualquer forma, quando a gente pensa as questões de vestibular, elas geralmente ficam concentradas naquilo que essas civilizações apresentam em comum, isso é, o modo de produção asiático. Ah, senhor, mas e se por acaso cair uma questão que fuja daquilo que eles têm em comum e aborde aquilo que eles têm de específico ou de singular, o que eu faço? Assiste a nossa próxima videoaula. No nosso próximo encontro, iremos discutir os elementos característicos de forma particular tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, de hebreus, persas e fenícios. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e se tu gostou, não esquece, deixa teu like aqui no vídeo, comenta, compartilha, nos segue no Instagram e ajuda a levar a palavra do Decifrando a História. Um beijo do Sor e até uma próxima aula.